Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes oficiais do Campinense. A gente vem, através dos nossos meios, nos pronunciar após a tragédia que foi o ano de 2023. E aí a gente precisa assumir toda a responsabilidade ao lado da nossa diretoria, comissão técnica e atletas. Foi um ano, de fato, traumático, um ano muito sofrido do ponto de vista das competições, dos campeonatos que disputamos. Ficamos muito abaixo daquilo que foi planejado, daquilo que se esperava, né, por parte do torcedor, por parte de toda a diretoria, de tudo que a gente construiu, né, para iniciar essa temporada. Por mais que o segundo semestre de 2022 também tenha sido muito dolorido diante do rebaixamento. Dizer, pessoal, que nosso ciclo se encerra, chega ao fim. A gente aproveita para inicialmente agradecer a todos os colaboradores do clube, todos os funcionários que estiveram conosco nessas temporadas 2021, 22 e 23. Dizer que sem as mãos de cada um nós não conseguiríamos, né, fazer o que fizemos ao longo dessa trajetória, uma trajetória que eu considero vitoriosa não só do ponto de vista do futebol, apesar dos pesares, com todas as conquistas que a história vai se encarregar de relembrar a cada um, né, e se encarregar de reforçar a grandeza do Campinense no cenário do futebol paraibano e do Nordeste. Agradecer a todos os atletas que passaram, que estiveram conosco em todo o período que eu estive à frente, né, como presidente, que estive também como dirigente, né, da pasta de comunicação e marketing, que tive a oportunidade de transitar em outras pastas. Agradecer a todos os treinadores, todos os membros de comissão técnica, todos os prestadores de serviço, né, todos os nossos fornecedores, por toda a confiança depositada no nosso trabalho. A gente precisa iniciar qualquer tipo de pronunciamento agradecendo e concluir também agradecendo. Então, quando a gente passa a agradecer, a gente reconhece as pessoas que estiveram conosco nessa trajetória, né, e sabe que foram muito importantes. Agradecer também, inicialmente, pela oportunidade que eu tive através da gestão, né, de Felipe Cordeiro. Felipe me convidava em 2020 para assumir o departamento de comunicação e no início da temporada, no início do ano, eu fui surpreendido com o afastamento de Felipe por problemas pessoais, problemas de saúde, que se perdurou ao longo de toda a temporada. A gente lamentava muito naquela época a ausência dele e foi a partir da confiança dele, de toda a autonomia que ele me deu ao lado dos demais diretores, que eu pude compreender, né, que o Campinense ele galgava, ele caminhava para uma situação, né, próspera, e ao lado dos colaboradores, dos atletas que chegavam naquela ocasião, treinador, do treinador Ranielli, que nos ajudou a construir, né, uma campanha irretocável em 2021. Eu tive a oportunidade de transitar em todos os departamentos, tomar a dianteira do departamento administrativo, do departamento financeiro, do departamento jurídico, né, ao lado dos meus colegas diretores, e em parceria com o Conselho Deliberativo, a gente conseguiu construir um ano incrível e que me fortaleceu muito e me deu a oportunidade de concorrer ao cargo, né, de presidente, representando o Campinense, o maior clube do estado da Paraíba, e de forma que eu consigo enxergar que foi uma trajetória importantíssima que causa e promove um marco muito grande na história do clube, não só no futebol, com todas as conquistas que a gente construiu, o Campeonato Paraibano de 2021, o acesso à Série C, em um ano de pandemia, com muita dificuldade,
né, e sem a arrecadação de bilheteria, né, com todas as delicadezas e todas as dificuldades, as barreiras enfrentadas em relação a toda a movimentação financeira do clube. Nós encontrávamos naquela época, né, contas bloqueadas, dificuldade imensa de fazer bilheteria, de fazer receita, e a partir dali a gente conseguiu, com muita tranquilidade, com muito cuidado, né, lançar campanhas, né, se aproximar do mercado, né, e dialogar com o mercado e fazer com que o Campinense destacasse a sua marca da forma como ele deveria destacar. Então, eu tive essa oportunidade de construir ao lado dos meus colegas diretores, né, uma trajetória que merece o reconhecimento no futebol, através também do bicampeonato invicto, e toda essa conquista, tudo isso que fizemos, né, é lógico que tem as mãos de todos os parceiros, né, de todos os que se envolveram no projeto, todos os atletas, enfim, como eu já mencionei, e não posso ser redundante, principalmente o torcedor. O torcedor, por mais distante que tivesse em 2021, foi muito próximo, né, pelas redes sociais, foi muito próximo por todos os canais de comunicação do clube, e fez toda a diferença para que na reta final, nos mata-matas, a gente conseguisse conquistar o acesso. Em 2022 a gente acreditava muito na manutenção do trabalho, né, tão tal que a gente permaneceu com o mesmo planejamento de 2021, apostando consequentemente em mais uma temporada vitoriosa. E foi assim que começamos. Começamos com o bicampeonato, e esse veio com um sabor muito diferente dos demais, porque a torcida sentia muita falta dessa conquista, que era a conquista de campeão invicto. E foi assim que a gente conseguiu conquistar, com o mesmo planejamento, o mesmo ritual de trabalho, né, que tínhamos adotado em 2021. Infelizmente, no decorrer da competição do Brasileiro da Série C, todos os planos começaram a serem modificados diante de todas as circunstâncias que aconteceram dentro de campo. Os resultados não vieram, e aí a gente padeceu, e com a pouca experiência que tínhamos, e aí a gente precisa reconhecer isso, ninguém veio do futebol. Eu lembro muito bem que quando a gente discutia, né, o início do nosso planejamento para 2021, a gente se deparava com um cenário de extrema delicadeza. O Campinense era um clube com história, um clube grande, um clube de representatividade, mas um clube que ninguém queria assumir naquela ocasião. E isso nos deixava numa expectativa e nos dava a condição de uma responsabilidade sem tamanho, principalmente pela pouca experiência que tínhamos. Nós descíamos da arquibancada para assumir o clube, e até hoje estamos lá com o maior comprometimento, com o maior compromisso, né, que um torcedor pode ter, e talvez esse tenha sido o nosso principal erro, de ter sido mais torcedor do que dirigente. E a gente precisa reconhecer também essa inexperiência, essa fragilidade, né? E é por isso que a gente está aqui humildemente, para reconhecer, né, que o planejamento que fizemos em 2021 não se consolidou para o ano de 2022, parte dele, né, foi interrompido, e a partir desse momento nós infelizmente não conseguimos tomar, né, as iniciativas com base na pouca experiência que tínhamos para reposicionar o clube da forma como esperávamos. 2023 apostamos em um time com a formatação mais regional,
né, com um treinador que tinha a experiência e a expertise de que estávamos procurando, né, diante daquilo que a gente planejava, né, com muita responsabilidade financeira. E, infelizmente, mais uma vez, o planejamento ele foi interrompido e com a mudança, acarretando a mudança, né, por 2, 3, até 4 vezes de treinador na temporada, né, consumando também a mudança do elenco, enfim. É bom que o torcedor saiba também que todas essas mudanças, tudo o que fizemos, todos os esforços que empreendemos ao longo de toda essa nossa trajetória foi no sentido de acertar. Ninguém em sã consciência entraria para um desafio como esse na tentativa de errar e de sofrer. Até porque o sofrimento ele não é inerente ao ser humano. O ser humano ele nasceu para glorificar, para ser feliz, para acertar, para aprender, né? E esse processo ele precisa de apoio, ele precisa de muita união, e em alguns momentos da nossa trajetória faltou muito, e aí eu preciso também deixar muito claro a minha tristeza em relação a isso. Em alguns momentos, em dados momentos, eu me deparava com alguns áudios, movimentações que a gente lamenta demais, fake news, informações falsas para tentar confundir a cabeça do torcedor, e que confundiu tanto que eu estou aqui hoje justamente para me pronunciar e deixar muito claro a minha relação com o Campinense, todo o meu respeito ao torcedor. O torcedor nunca foi tão bem tratado como foi na nossa gestão. E daqui a pouco eu vou colocar ponto a ponto, topificar todas as conquistas que tivemos, tudo aquilo que fizemos, em detrimento de um só aspecto, que é exclusivamente o torcedor. O Campinense só é o que é por conta do torcedor. A grandeza do clube se dá diante da altivez, diante da participatividade do torcedor. E foi por ele que nós estivemos aqui até agora, e é por ele também que a gente começa a se despedir do clube. Eu acredito muito que ciclos se encerram, o meu vai se encerrar tranquilamente. Aproveitar também a ocasião, antes de começar a topificar aqui, que hoje já tive reunião com o presidente do Conselho Deliberativo, o José Trajano, que manteve uma relação muito harmoniosa comigo ao longo de todo o processo, foi muito respeitoso comigo. A gente agradece ao Conselho Deliberativo, por mais que houvesse ou haja algum tipo de divergência político-administrativa, mas a gente reconhece o respeito que tiveram conosco, comigo principalmente, e agora falando por mim, né? E já de antemão agradecer muito pelo período, aprendi muito, fui muito participativo nas reuniões do Conselho, né? Frequentei muitas reuniões, que me foge até a memória de quantas reuniões eu participei desde 2020, desde dezembro de 2020, quando eu entrei no clube. E foi uma experiência incrível, né? Então, os ciclos eles se encerram, mas é preciso também que a gente deixe claro para todos vocês que estão nos acompanhando, e aí vai diretamente ao nosso torcedor, tudo aquilo que nós construímos. Eu elenquei aqui comigo, né, pontuei aqui comigo também algumas situações importantes, né, que vocês precisam saber. Então, no futebol, apesar do insucesso, né, houveram muitas conquistas, uma delas histórica, como vocês já sabem, e que cobraram bastante, e que graças a Deus a gente conseguiu conquistar. E lá na frente a gente vai poder, né, se orgulhar muito de toda essa trajetória.
a trajetória de vice-campeão brasileiro da Série C, da Série D, a trajetória do campeonato invicto, a trajetória do título estadual de 2021, do bicampeonato de 2022, né, de tudo aquilo que vivemos, né, nesse período de 2020 para cá. Reativamos as categorias de base através da parceria com o Campina FC. Quero mandar um abraço pro amigo Fábio, que nos procurou o ano passado, finalzinho do ano passado, 2022, para apresentar todo o projeto. Um entusiasta, um sonhador, e através da sua parceria conseguimos reativar um dos principais ativos do clube. Inclusive tem nos dado frutos, né? O Campinense Sub-15 acaba de ser campeão da Copa Paraíba. Tivemos a oportunidade de receber olheiros do Internacional, do Bahia, do Sport, enfim, Botafogo, e tivemos também a oportunidade de receber o Atlético Paranaense, que se interessou e levou, né, para passar por um período, né, que a gente pode dizer de laboratório, com o atleta Everton Danilo, que esteve vivenciando essa experiência, voltou muito mais experiente. E hoje é um atleta que enche os olhos e que a gente acredita muito que o perfil seja promissor. É importante frisar também que todo esse trabalho é desenvolvido não só pela equipe do nosso amigo Fábio, como também pelo Campinense. Então, a responsabilidade dela é mútua, o trabalho é mútuo e, graças a Deus, a gente tem conseguido vislumbrar, né, grandes oportunidades. Eu espero também, né, que os próximos dirigentes deem a devida importância a essa categoria que já estava desativada há um certo tempo e que é muito importante nesse processo de crescimento do clube, de estruturação do clube. Além disso, é importante lembrar também as parcerias que a gente consolidou ao longo desse período. E além de todos os fornecedores, ao pessoal da SEASA, né, a todos aqueles que estiveram conosco, e aí, para que eu não cite e esqueça alguém, a gente termina sendo injusto, eu quero agradecer de coração. Quero agradecer também a grande parceria que fizemos e que fez toda a diferença nas quase 4, 5 ou 6 temporadas que fizemos de 2020 para cá, do final de 2020 para cá, que foi a Universidade Maurício de Nassau. A Uninassau, ela foi uma parceira fantástica, que nos apoiou, né, com todos os serviços, né, com toda a sua equipe de especialistas, né, e que fizeram toda a diferença em todas as temporadas. Agradecer a Nassau, em nome do reitor, todo o nosso carinho, todo o nosso apreço por tudo que construímos nesse período, né? É importante também lembrar ao torcedor e a você que está nos acompanhando, né, os avanços que tivemos também no setor administrativo do clube, né? A sede social do Campinense, o estádio Renatão também recebeu reformas. Eu lembro muito bem que, ao assumir a presidência do clube, né, como diretor, dirigente executivo, dirigente, presidente do clube, o meu primeiro ato foi justamente derrubar o muro que era ponto de polêmica, né, nos programas de esporte, era ponto de discussão nas esquinas, nos calçadões de Campina Grande, era ponto de alerta para a Defesa Civil e era algo que incomodava demais, inclusive a vaidade do nosso torcedor. Esse calcanhar de Aquiles a gente conseguiu resolver ao lado de grandes parceiros. A exemplo do Projeto Bandeirão, das torcidas organizadas, Facção, Tora, a Tropa, né, os movimentos organizados como Raposa Chopp, todas as páginas de Instagram que se movimentaram, né, Campinense Sempre, Sempre Campinense, Campinense da Zoeira, enfim,
todos aqueles que se mobilizaram, que se movimentaram, e a grande massa, ao torcedor, ao grande e fiel torcedor do Campinense que contribuiu em todas essas campanhas, além de todo o esforço por parte da diretoria, da minha parte, em buscar outros parceiros, amigos, né, que não mediram esforços para nos auxiliar na construção daquele muro. Agradecer também a Concerteza, né? A Concerteza, que foi a empreiteira que construiu, né, que prestou todo o serviço, um serviço fantástico. Agradecer também a Campinas Cimentos, que fez todo aquele trabalho de fornecimento dos insumos que a gente precisava, né? Grande parte dos insumos foi a Campinas Cimentos e eles foram importantíssimos e imprescindíveis para aquela construção. O equipamento, no caso o Renatão, passou por muitas melhorias em sua parte estrutural, como a acomodação. A gente conseguiu revitalizar toda a acomodação, modernizar a parte do setor administrativo, modernizamos também a sala de imprensa, modernizamos a sala de troféus, revitalizamos todo o setor de hotelaria, os quartos. O Campinense, para quem não sabe, tem 10 quartos climatizados, com cama box, todos com TV a cabo, né? E aí a gente pôde, né, com muito esforço e com investimento, lógico, revitalizar todos esses setores, né, ao lado dos nossos parceiros, e um parceiro muito importante foi a Espaço 4, que esteve conosco, né, nessas 2 temporadas e fez total diferença em toda essa revitalização, em toda essa repaginada que o clube recebeu, esse banho de loja que o clube recebeu ao longo desse período. Importante também lembrar que na nossa gestão, a construção da sala multiuso, a gente já vinha, na verdade, se incomodando muito com o espaço desativado do clube, e aquilo incomodava demais, chateava muito, porque as preleções eram feitas no refeitório. E quando eu me deparava com atletas sentados na mesa de sinuca, ouvindo o que o treinador tinha para dizer, aquilo de fato me chateava demais, me incomodava muito. E era assim que se fazia, né, quando a gente encontrou o Campinense. A mínima estrutura possível foi identificada por lá. Conseguimos recuperar um espaço desativado, que é o que a gente chama de sala multiuso. Eu acredito que as imagens já mostram isso, o quanto foi importante esse espaço para que a gente pudesse acomodar não só os atletas em suas pré-eleções, como também as reuniões administrativas do clube, do Conselho Deliberativo, né? Então a gente hoje tem um espaço confortável, climatizado, né, digno de receber as visitas, de receber qualquer tipo de atividade laboral, e isso nos orgulha muito. É muito importante também que a gente destaque para o torcedor a reforma e manutenção do gramado. O gramado ele sofreu 2 processos importantíssimos. A gente sofria bastante, principalmente com a questão da água, né, da distribuição de água. O Campinense, por estar muito localizado em um dos pontos, ou melhor, o ponto mais alto de Campina, o fornecimento de água é fragilizado, é debilitado. Então é muito difícil a gente tratar aquele gramado, dar manutenção no gramado, né, e manter ele da forma como deve ser mantido. Então a gente promoveu reforma também no gramado, revitalização do gramado, adubação, corte. Enfim, recebemos uma empresa que a gente agradece também, uma empresa aqui de Campina, né, que nos ajudou bastante no período. A gente precisa também destacar a construção de uma área de serviço, o material de jogo, o material do dia a dia de treino era estendido em uma área, né, insalubre, que não dava para a gente manter daquela forma, esteticamente feio, e aquilo deixava uma aparência, né, principalmente em momentos de visita, uma aparência de muita desorganização. E a gente teve o cuidado de construir, né, lá atrás uma área de serviço que nos dá essa possibilidade.
Além da área de serviço, a lavanderia também. Construímos internamente na parte dos vestiários a mini piscina para crioterapia. O atleta passa por um processo de recuperação que eles chamam de recovery, e essa recuperação, uma das etapas é aquele choque de gelo. Então, antigamente os atletas faziam esse processo em tambores de plástico, e hoje a gente consegue acomodar melhor os atletas através dessa piscina de crioterapia. Fizemos a instalação do sistema de monitoramento de câmeras. Hoje o colaborador ele está trabalhando de forma muito mais segura, e aí a gente consegue dar essa tranquilidade no dia a dia de trabalho a cada um deles, dar mais segurança, gerar um ambiente mais seguro e proporcionar bem-estar no dia a dia de trabalho de cada um deles. A gente precisa também destacar a aquisição de eletrodoméstico, eletroeletrônico, como TVs, TVs que foram instaladas na sala de TV, na sala de análise de desempenho, nos quartos também. Adquirimos, na verdade, mesa de ping-pong, mesa de carteado e dominó. Reformamos todos os sofás já existentes no clube, enfim, poltronas. Renovamos todo o estoque de cadeiras do refeitório. Isso é muito importante que seja dito e lembrado. Equipamos a cozinha com chapa industrial, geladeira nova, fogão industrial novo, suqueira, balcão self-service, além de dar mais privacidade ao refeitório. Fizemos uma parede, conseguimos dividir melhor o espaço entre sala de jogos e refeitório, e isso houve-se um ganho muito grande na qualidade de vida dos atletas no dia a dia de hospedagem lá no clube. Importante também destacar as ações de marketing. O clube de 2020 para cá dedicou muito em sua área comercial a participação do marketing como um fiel da balança. Então o departamento de comunicação e marketing ganhou uma atenção especial justamente no sentido de fortalecer e supervalorizar o torcedor, além de supervalorizar a marca. Então essa é a importância do departamento de marketing e comunicação do clube. É por essas e outras que eu sempre levantei essa bandeira, que é justamente para que a gente possa valorizar a marca, conseguir captar recursos, conseguir trazer investidores, consiga valorizar a marca, faça com que essa marca ela alcance todas as áreas, não só a área do futebol, mas outras áreas também, como a gente conseguiu conquistar, e seja reconhecida não só pelo futebol, mas pela forma de gerar negócio. Então o clube lançou, através do departamento, o programa de sócio-torcedor, inclusive o maior programa de sócio do estado da Paraíba, um case de sucesso, graças ao próprio torcedor que acreditou e valorizou o trabalho. Independente das circunstâncias, o nosso programa de sócio ele é referência no Nordeste, ele é reconhecido por tudo que temos feito. Grandes clubes como o Remo, como o próprio Vitória da Bahia, o Náutico, nos consultaram para entender quais as ações que nós fazíamos para que houvesse uma crescente na média de sócios, independente da proporcionalidade, mas eles procuravam saber como era pensada as ações em benefício do torcedor. Então, é uma realidade. O programa de sócio eu espero muito que continue, que o próximo presidente ele consiga dar essa mesma conotação que demos, até porque o sócio e o torcedor é a razão de ser do clube, então não tem como a gente fugir dessa realidade. Eu acredito muito que o programa de sócio-torcedor é uma realidade do clube, onde o torcedor, além de privilegiar todos os benefícios que o programa destinou, como desconto, acesso gratuito ao estádio, camarote VIP,
viagens, né, através do Expresso Raposeiro, fez com que o torcedor fosse parte de tudo isso, né? Então a própria carteirinha, a própria rotina, o próprio dia a dia, né, a própria comunicação do clube com o torcedor fez com que toda essa mágica acontecesse. E foi assim que a gente conseguiu construir o maior programa de sócio-torcedor do estado da Paraíba. Importante também lembrar outra ação, né, criada pelo Departamento de Comunicação, foi o Esquenta Raposeiro. Foi uma ação realizada, né, por diversas vezes, não só na campanha do Paraibano de 2022, né, com a partida final contra o Botafogo aqui em Campina Grande, né, que fizemos, né, no Jardins. Foi um momento incrível que o torcedor viveu, né, como também as campanhas que fizemos para atingimento dos 2.000 sócios ali na loja do clube, com pagode, com festival de chopp, e quando a gente lembra de todo esse retrospecto, dá um frio na barriga, dá um nó na garganta, a gente arrepia, né, e lembra o quanto foi bacana, o quanto foi gostoso, né, poder celebrar junto com o torcedor, né, todos os feitos, né, que conquistamos. No jurídico, é importante que a gente destaque também, né, que de acordo com o trabalho desenvolvido pela assessoria jurídica de Rembrandt Asfora, Rembrandt e sua equipe, a gente quer mandar um abraço e agradecer também por todo o apoio, por todo o trabalho realizado, trabalho feito com muita maestria, né, que o torcedor também precisa conhecer e saber o quão importante foi, né? E no início da nossa gestão, quando a gente entrava, a gente não tinha norte, a gente não tinha direcionamento, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, de acordo com um trabalho, né, feito a 4 mãos, digamos assim, né, todos os departamentos se envolveram, se uniram nesse projeto e auxiliaram o trabalho de Dr. Rembrandt, né, que a gente consegue hoje enxergar um resultado brilhante. Então, quando a gente entrava, né, assumiu o clube, né, recebemos 116 processos trabalhistas, dos quais grande parte estavam em execução ou pendente de envio ao processo piloto. Para quem não sabe, o processo piloto é uma reunião de processos, né, conciliatórios, ou seja, o Campinense, ao longo de toda a sua caminhada, fez acordos e de acordo com o não pagamento desses acordos, infelizmente o clube passou a sofrer ordens de bloqueios, passou a sofrer, além de bloqueios sob cotas, existia também bloqueios de renda, bloqueio de qualquer recurso destinado ao clube. E aí, baseado em toda essa dificuldade, foi feito um acordo onde qualquer tipo de receita arrecadada pelo clube era destinada a essa reunião de processos. Então, a Justiça do Trabalho aqui na Paraíba, né, levantou todos os processos existentes no estado e fora também, e convidou a essas pessoas a se reunirem, né, em um processo único, para que essa fila começasse a andar e que o clube começasse a respirar. Então, mediante a essa reunião, o clube ele passou a trabalhar destinando 20% de tudo que arrecadava para o pagamento dessas dívidas, né? Então, na época, quando chegamos, eram 116, né? E desses 116, a gente tinha pouco mais de 12 milhões em aberto. Hoje temos 143 processos, dos quais apenas 38 processos trabalhistas estão ativos, ou seja,
Quando chegamos, recebíamos 116, que se somou aos que já estavam, que automaticamente chegaram a 143. Hoje a gente entrega o clube com apenas 38 e dos 38, 17 estão aqui na Paraíba e 21 ainda estão no Brasil afora. A gente encontrava na época um cenário completamente diferente e muito delicado. E graças ao trabalho do Dr. Rembrandt, junto com o departamento jurídico, nós conseguimos avançar muito nesse aspecto. E hoje, através de uma boa relação que a gente construiu, através do nosso contato, da nossa proximidade com a Vara Trabalhista de Execuções, a gente conseguiu sim avançar muito e hoje o clube ele consegue planejar o ano com tranquilidade e foi assim que construímos as temporadas. Não houve em momento nenhum falar sobre salário atrasado, sobre fornecedor em atraso, sobre pagamentos em aberto ao longo de toda a temporada, justamente porque a gente conseguia planejar, a gente conseguia prever como é que a gente ia trabalhar. Então foi dessa forma que construímos toda a temporada, todas as temporadas, e isso nos dá muita alegria. É lógico que com algumas limitações, apesar dos pesares, apesar da gente conseguir prever o que vem pela frente, prever o que vai ser recebido, existem algumas limitações. É necessária a autorização e a liberação da Justiça. A Justiça ela precisa se comunicar com o clube com a Justiça, e essa relação ela precisa acontecer diuturnamente, instantaneamente. Então, qualquer tipo de receita que chega para o clube precisa informar a Justiça para que não haja nenhum tipo de ruído, não haja nenhuma quebra de confiança e que esse fluxo ele permaneça, e que o clube ele consiga sim cumprir com todos os seus compromissos. É muito importante também lembrar que foram pagos um pouco mais de R$1.400.000 de 2021 para cá. Do dia que eu assumi como presidente do clube até hoje, nós já cumprimos com 1.400.000 e um pouquinho, 415, 412 por aí, em dívidas trabalhistas. E esses acordos eles são extremamente importantes, porque com 1.400.000 a gente conseguiu recuperar muita coisa, a gente conseguiu reduzir o passivo de uma forma extremamente importante, ao ponto de fazer com que essa relação com a Justiça do Trabalho ela esteja bem melhor e que é uma relação hoje, uma relação de muita confiança, de muita transparência. E eu espero que isso seja e precise de continuidade, até porque foi um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho dedicado, 24 horas, um trabalho com mais de 4.000 laudas produzidas pelo departamento jurídico e é importante que isso seja mantido. Esse legado que é deixado, ele é muito importante e ele precisa ser mantido pelo próximo presidente que virá. Por fim, a gente, e não menos importante, a gente deu uma conotação diferente ao clube quando nos aproximamos da comunidade, através de campanhas e ações de arrecadação de alimentos, de doação de sangue, de campanha de agasalho, de distribuição de ovos da Páscoa. Enfim, o Campinense esteve em todos os aspectos presentes na sociedade, não só no esporte, no lazer, mas também com uma responsabilidade social muito grande, como formador de opinião que é. A gente não poderia abrir mão disso e eu valorizava e continuo valorizando esse tipo de ação, porque o clube ele tem um papel importante na sociedade. E a partir do momento em que ele se posiciona, e é muito importante esse posicionamento, a sociedade ela vai reagir de uma forma completamente diferente. Então, aqui a gente deixa um pouquinho do que fizemos,
O clube sempre esteve aberto, de portas abertas para o torcedor. Tivemos a oportunidade de receber milhares de torcedores ao longo de todo o período que estivemos à frente do clube, através do nosso diretor social, Saulo Florindo. Saulo, que sempre fez e teve o esforço de receber todos os torcedores, para acompanhar as obras, acompanhar as movimentações, de revitalização e de reforma da parte administrativa do clube. Se colocou à disposição para fotografar os torcedores na sala de troféus, contar um pouco da história do clube. O departamento de marketing, que não mediu esforços para levar o melhor conteúdo para o nosso torcedor através do Campinense TV, através das nossas redes sociais, inclusive redes sociais que a gente deixou muito aberta para o torcedor opinar, criticar, inclusive xingar. Eu não abri mão de manter as redes sociais abertas, até porque eu acredito muito, acredito demais na democracia, acredito demais no ponto de vista das pessoas, sempre acreditei no ponto de vista das pessoas, independente de qualquer argumentação, de qualquer palavra maldita, de qualquer veneno jogado através das palavras. A gente perdoa, eu perdoo profundamente, porque eu sei o que é torcer pelo Campinense, eu sei a tristeza que é você entrar numa temporada e sair dela sem absolutamente nada, você não conseguir sequer passar de fase e concorrer às semifinais de um campeonato estadual, onde o Campinense foi protagonista em 2 anos seguidos como campeão, inclusive um invicto. É inadmissível isso. Por isso que eu, em momento algum, abri mão de deixar que o torcedor se manifestasse da forma como ele quisesse. E aí a gente, lógico, que tem que reprimir aquele que entra com fake news, entra para a vida pessoal. Isso aí eu jamais admitiria. Jamais admitiria. E aí a justiça foi feita, a gente teve que recorrer na justiça e é dessa forma que tem que ser feito. Eu sempre prezei pelo torcedor, respeitei o torcedor, e os canais de comunicação do clube jamais foram empecilho para isso. Jamais foram empecilho para isso. Quero agradecer também à imprensa de Campina Grande, da Paraíba, por todo o apoio, por receber tão bem nos programas, pelo respeito que vocês tiveram a mim durante todo esse período. Vocês, como formadores de opinião, são muito importantes. Quem faz um jornalismo sério sabe o que eu estou dizendo. Quem não faz, infelizmente, é fadado ao fracasso. Quem não faz jornalismo sério é fadado ao fracasso, repito. É preciso muita responsabilidade para colocar e se posicionar aos microfones. É preciso muita responsabilidade ao colocar qualquer juízo de valor em relação ao trabalho de qualquer pessoa, de alguém. É preciso sentir na pele, e aí o meu respeito a todos os setoristas do clube que estiveram presentes no dia a dia, que acompanharam os treinos, mesmo quando a semana de treino era fechada, mesmo quando os direcionamentos da comissão técnica, da própria diretoria, eram contrários ao trabalho que vocês precisavam fazer. E tudo isso foi feito justamente para que as coisas caminhassem bem, e vocês sabem a importância do que é momentos como esse. Entendo também as críticas, entendo que vocês precisam muito do futebol, para noticiar, para venderem os programas, para venderem os espaços nos programas de vocês. Entendo demais e sei o quanto também tem sido doloroso para vocês. Sei o quanto é doloroso para o nosso funcionário, que de hoje até o final do ano estará inativo, e isso também pesa bastante. Sei o quanto é doloroso também para mim e para os demais diretores.
ter que encerrar uma trajetória que não foi planejada da forma como vai ser. A gente vai ter que interromper a pedido também do torcedor, em respeito ao torcedor. E essa interrupção ela é para que o clube volte a ter tranquilidade, para que o clube possa entrar em comunhão, e eu torço por isso. O ambiente que foi criado lá fora, todos os falatórios que foram criados, tudo aquilo que foi posto, né, infelizmente atrapalhou o ambiente e também tem atrapalhado inclusive a minha saúde mental, emocional, psicológica. E a gente aproveita para deixar claro para vocês que é necessário sim esse fim de ciclo. Então, de coração, agradeço a cada um, peço humildemente desculpas por tudo que a gente não conseguiu atingir, né, por todas as minhas falhas, por todas as minhas limitações, pela minha incompetência no futebol, mas de coração foi tentando acertar. Da mesma forma que a gente acertou em 2021 e no início de 2022. Infelizmente, o ano de 2022 e o ano de 2023 foi uma tragédia, e é por isso que eu peço humildemente desculpas pela minha limitação. E fica aqui meu agradecimento a todas as palavras que eu recebi, não só de apoio, como de crítica, como de xingamento, serviu para que eu pudesse amadurecer, crescer e ter a plena convicção, ter a plena certeza de que eu dei o meu melhor e que o Campinense hoje se encontra em outro patamar administrativo, para que qualquer outro que venha a assumir o clube consiga implantar o trabalho da forma como qualquer dirigente sonhou. Um clube organizado, né, com previsão, com receita para 2023, independente de pouco ou muito existe uma receita, a gente deixa, né, um patrocínio já, né, com contrato firmado para 2024. TV Bet estará conosco, a qual quero agradecer profundamente por tudo que vocês estão fazendo pelo clube, por todo o esforço que vocês têm aplicado, têm colocado, né, por tudo aquilo que a gente conseguiu construir em tão pouco tempo, por essa relação de confiança que estamos construindo e que eu espero muito que ela se perpetue para 2024 e 2025 em diante. Então, toda a minha experiência administrativa eu pude colocar no dia a dia do clube, pude saborear de todas essas vitórias. Em paralelo a isso, agraciar o nosso trabalho com todas as conquistas que estão encravadas na história do clube. E eu encerro aqui minha participação com muita emoção, agradecendo a cada um de vocês mais uma vez, que Deus os abençoe infinitamente e que em breve a gente se encontra, só que agora em outra perspectiva. Fiquem todos com Deus e que o clube consiga, de uma vez por todas, uma paz político-administrativa e que ele consiga evoluir e avançar daqui para frente, com os seus dirigentes, com os seus cartolas, que assumirão de agora por diante. Bom, iniciando a coletiva de imprensa com o presidente Danilo Maia, ele vai responder as perguntas enviadas pelos jornalistas.
Começando pelo Jonatas Venâncio, da Rádio Caturité, presidente. Presidente, queria saber se você planeja inscrever uma chapa para a reeleição e, caso não pretenda ser candidato à reeleição, se pretende participar de alguma outra chapa em outra função, para se manter participativo dentro do clube na próxima temporada. Tudo bem, Jonathan? Eu costumo encerrar ciclos na minha vida, Jonathan, e eu acredito que a minha participação, minha passagem no Campinense, ela foi importante, assim como todos os outros presidentes que passaram tiveram a sua importância, né? E eu acredito muito que a minha jornada chega ao fim, né? A gente já conversou com o presidente do Conselho Deliberativo, Trajano, já demonstrou o interesse na antecipação das eleições. Eu acredito que o Conselho Deliberativo, após a nossa formalização, ainda no dia de hoje, até porque a conversa que eu tive com o Trajano foi uma conversa informal, antes de entrar para a coletiva, mas a partir do momento que a gente formalizar o pedido de antecipação das eleições, aí fica a critério do Conselho Deliberativo organizar junto com toda o processo, né, eleitoral, a banca organizadora, né, a receberem as chapas e tudo mais. Eu não concorrerei e assim, acho que é chegado o momento da gente cuidar um pouco mais da vida pessoal, cuidar da família e seguir os nossos projetos. Bom, segunda pergunta, na verdade são duas perguntas do Marcos Vasconcelos, da TV Borborema. Presidente, o senhor procura ou procurou culpados para o fracasso do Campinense na temporada 2023? Fala, Marcos, tudo bem, meu irmão? Cara, em relação aos culpados, na verdade, eu como principal representante do clube, a culpa ela é minha, né? Toda e qualquer decisão ela passa por mim, a culpa ela naturalmente vai ser do presidente. Tudo aquilo que planejamos, né, tudo aquilo que pensamos e projetamos foi muito esperado, né, foi muito desejado. Mas o futebol ele é uma ciência intangível, digamos assim. Você conta com diversas variáveis, desde o comportamento do atleta de futebol até o comportamento do adversário. Então, esse tipo de situação aí, infelizmente, dentro daquilo que a gente planejou para a reta final de 2022 e 2023, baseado em 2021, né, erramos e fazer caça às bruxas agora não compensa, né? A culpa ela sempre e será do presidente do clube, no caso eu. Ô, presidente, agora uma pergunta específica ao segundo semestre de 2023, do próprio Marcos Vasconcelos, da TV Borborema, se apostar em treinadores jovens com pouca experiência como o Luan Carlos foi um erro da direção, se o senhor enxerga dessa forma. Não, eu não penso dessa forma, né? Eu não penso dessa forma, até porque a gente mesclou muito bem na temporada de 2022 para 2023 os perfis de treinadores. A gente teve treinador de perfil de rei do acesso a treinador que teve a experiência como profissional em um único clube de futebol. Então a gente buscou de várias formas, lutou com todas as armas para encontrar, né, o ponto-chave, o fio da meada para que o caminho das vitórias retomasse. Mas infelizmente a gente não conseguiu, né, e a gente só lamenta, né, fica triste pela frustração ocorrida, né, dentro de campo. Presidente, pergunta do Lula Barbosa, da Rádio Cariri. Presidente, quais os motivos que fizeram com que o Campinense não fosse bem dentro de campo, no futebol, nas competições que disputou em 2023, já que no administrativo o clube saiu-se muito bem? Olha, Lula, talvez pelo meu perfil, sabe? Talvez pelo meu perfil.
É muito prazer falar contigo, Lula, com todos da Caturité, talvez pelo meu perfil. Eu fui criado, como diz o outro, né, e dentro de uma cultura, né, de Campinense Clube, que se pedia muito uma organização administrativa, que se pedia muito um gestor, que se pedia muito, né, uma pegada mais, como é que eu posso dizer, corporativa. E a gente, desde que assumimos em 2020, dezembro de 2020, na gestão de Felipe, que adotávamos esse tipo de prática e as coisas fluíam, davam certo. 2021 foi um ano perfeito, com o mesmo planejamento que tivemos em 2022 e 2023. Infelizmente, o futebol ele é um ecossistema difícil de se ajustar, de se reparar, até porque você está em meio a um mecanismo que foge, né, da ideia do mundo empresarial, porque se pede muito que o dirigente em si, todos os profissionais que atuam no dia a dia do clube sejam profissionais, sejam técnicos, né, sejam tudo e mais um pouco, né, e na hora que e que a bola não entra, infelizmente você não tem como reforçar o trabalho, podendo até ser reconhecido, mas você não consegue provar que o seu trabalho, né, que a sua estratégia era diante de uma convicção e de um trabalho que você sabe fazer e faz bem feito. Então, quando a bola não entra, por mais que você seja técnico, por mais que você entenda da dinâmica daquela atividade, né, você, certo ponto, você não consegue convencer, né, quem está envolvido em tudo isso, que é principalmente o torcedor, a imprensa, né? Você não consegue convencer. Quando a bola não entra, você pode fazer o planejamento que for, pode ter as habilidades que for, mas se a bola não entrar, que aí foge da responsabilidade do dirigente, ela é particularmente direcionada ao atleta de futebol, e mesmo assim você não consegue transferir aquilo que você faz internamente, né, a representatividade que aquilo tem, a importância que aquilo tem a médio e longo prazo para o agora, digamos assim, porque a bola não entrou. Então, é dessa maneira que eu consigo enxergar. Bom, para finalizar, presidente, pergunta do Leandro Mamute, da Rede Rita. Presidente, o atleta Jefferson Vitor alega ter recebido apenas uma parte do salário de junho e nada em relação a julho. Ele é emprestado, né, junto ao Figueirense, com empréstimo até setembro. Qual a previsão que o clube tem para acertar esta pendência? E também, segundo o Mamute, foi apurado que o problema se estende também para outros atletas que atuaram aí no Campinense nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Em relação ao atleta e qualquer outro que tenha vindo ao clube emprestado, por empréstimo, né? O empréstimo ele se encerra a partir do momento que o clube encerra suas atividades no futebol. Então, naturalmente e automaticamente, o atleta é devolvido para seu clube de origem. Em relação aos salários, o que a gente conversou com todos os atletas, comissão técnica, né, foi que o mês de junho a gente pagaria, né, por completo, né, e o mês de julho a gente aguardaria, né, as receitas que ainda existem, que estão entrando, para a gente poder saldar todas essas pendências. É lógico que foram feitos acertos bem pontuais, particulares, dentro da característica contratual de cada um. No caso dele em específico, é dessa forma que tem acontecido. O atleta viajou com 50% do salário de junho, né, e a outra parte será paga a partir do momento em que a gente receber aquilo que a gente ainda tem para receber. O que me deixa ainda preocupado é a forma como as coisas estão se encaminhando, né? Ameaça
ligações anônimas, mensagens anônimas, renuncia logo, vamos queimar o carro, vamos isso, vamos aquilo outro. Então isso me preocupa porque é a minha integridade. E eu não sei até quando eu vou aguentar isso. Eu sei que o processo de desligamento do clube, o meu processo de desligamento do clube junto com a diretoria já começou. E esse trâmite, ele é um trâmite naturalmente interno. É feito entre os dois conselhos, o conselho diretor e o conselho deliberativo. Então, a partir do momento em que a gente formalizar, naturalmente a imprensa de Campina e todo mundo vai ficar sabendo. Mamute, é muito importante lembrar também, inclusive no seu programa, um programa de audiência, que em todo o período que estivemos à frente do clube, os salários foram pagos rigorosamente em dia. Todos os fornecedores conseguimos concluir toda a temporada, toda a minha gestão sem nada pendente. Não só os fornecedores de insumos, mas o fornecedor do mercado imobiliário. A gente conseguiu saldar, com todos rigorosamente em dia. Os atletas tiveram excelentes condições de trabalho, refeições diárias, 3, 4, 5 refeições de acordo com a periodicização do trabalho, da fisiologia. Ao final da semana da temporada, a gente já enviava para os atletas formulários de preenchimento para retorno às suas cidades de origem. Todos viajaram com segurança, da forma como deveriam retornar, e fizemos pontualmente os acertos com cada um deles. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo, porque o que ainda resta saldar já foi acertado e a gente aguarda receber para poder pagar.